Os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, eles existem em cada um de nós. E alguns dizem que eles são parte de nossas almas. Esses pecados são fatais, eles têm um efeito gravemente destruidor na vida espiritual de uma pessoa. Luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira e soberba. De acordo com a teologia cristã, pecar é simplesmente pensar nesses pecados capitais. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Cada um desses pecados tem uma história secreta revelando como eles se tornaram capitais. Os 7 pecados capitais tiveram um enorme impacto na história, na sociedade e em nossas almas. Você não pode transgredir a lei moral de Deus sem que alguém pague um preço terrível. E o mais sedutor dos 7 pecados capitais é a luxúria. Os 7 pecados capitais não aparecem na Bíblia Sagrada. Então, de onde eles vieram? Os 7 pecados não estão exatamente na Bíblia. Quero dizer que não há uma lista desses pecados. Isso tudo foi criado a partir de interesses éticos da antiga igreja. Em aproximadamente 375 d.C., um monge cristão fugiu das tentações de Constantinopla para um pequeno monastério no deserto egípcio. Seu nome era Evagrius Ponticus. Essa existência isolada o levou a se aprofundar em sua alma e logo ele começou a catalogar seus pensamentos. Evagrio trabalhou nessa lista de pensamentos tentadores. Ele lutou com a soberba, a luxúria e a gula. Evagrius reduziu as numerosas tentações em uma única lista dos mais aterrorizantes e perigosos. A lista era composta de 8 pensamentos tentadores: luxúria, gula, preguiça, avareza, ira, soberba, vaidade e tristeza. De certa forma, você pode comparar esses pecados com a maconha, que é considerada uma droga de iniciação clássica. E esses são, na falta de um termo que explique melhor, pensamentos de iniciação. Você cai nesse padrão de pensamento e ele cria uma vulnerabilidade, ele cria uma falha. Ao criar a lista, Evagrius deve ter refletido sobre sua própria vida de pecados. O ex-diácono esteve envolvido com a esposa de um dignatário romano antes de se exilar no deserto. Houve um pecado com o qual ele lutou mais do que os outros, mesmo no exílio: a luxúria. Apesar desses monges raramente virem mulheres, a tentação da luxúria se mantinha. Quando os pensamentos de luxúria lhes vinham à mente, eles os distraíam colocando os dedos nas chamas das lamparinas para que pensassem naquela dor, ao invés de outras que pudessem ter em seus corpos. Pecado da luxúria. Os antigos devotos chamavam de desejo desmesurado de prazer carnal. A Bíblia fala em fornicação, adultério, tentações da carne. O desejo sexual é tão poderoso que domina e destrói. Apesar da luxúria não ser condenada no mundo antigo, e sim celebrada. Na Índia, os templos hindus em Khajuraho eram decorados com milhares de esculturas de posições sexuais complexas,
retiradas dos escritos eróticos chamados de Kama Sutra. Esse antigo texto hindu detalha 64 tipos de atos sexuais e discute os aspectos sagrados das práticas da prostituição, do sexo grupal, da homossexualidade e do sadomasoquismo. No Kama Sutra, sexo e religião são um só. Mais perto de nós, o mundo greco-romano construiu monumentos para celebrar a sexualidade. Na Grécia clássica, fronteiras e estradas eram marcadas com gigantescos pênis de pedra chamados Herma, por causa do deus Hermes da fertilidade. O deus Dionísio era adorado com rituais sexuais selvagens nas florestas. O sexo era parte da religião. Na verdade, a palavra grega orgia significava originalmente ritual secreto. A atitude greco-romana em relação à sexualidade era mais parecida com a nossa, e para eles não havia nada que fosse proibido. O sexo era um tipo de experiência total do corpo. Tudo isso era perfeitamente aceitável para as classes superiores nas sociedades gregas e romanas. E ninguém praticou mais a adoração à luxúria que o Império Romano. A cidade portuária de Pompeia preserva alguns dos melhores exemplos da arte da antiga Roma. Pompeia é um sítio arqueológico encantador. Mas um dos aspectos mais encantadores dela é o fato de haver muita arte erótica por lá. A arte de Pompeia data do 1º século depois de Cristo. Algumas são de bordéis, onde inscrições eróticas revelam serviços e preços específicos. O que fica claro é que os romanos viviam a sexualidade e não tinham escrúpulos para demonstrá-la nas ruas, nas esquinas e em suas casas. A adoração romana à luxúria talvez tenha alcançado seu auge no reinado do imperador Calígula em 37 d.C. Disse que o jovem imperador exigia sexo de todas as mulheres atraentes de Roma, incluindo suas próprias irmãs. Há histórias de que ele transformou parte de seu palácio em um bordel, onde forçava mulheres casadas a se prostituírem para seu próprio divertimento. Costuma-se dizer que o assassinato de Calígula aos 28 anos foi um sinal da ira dos deuses por ele ter abusado do poder da luxúria. Os romanos transformaram a luxúria numa deusa, Vênus, a deidade voluptuosa da sexualidade. Uma das maneiras mais antigas de se pensar na criação é o fato dos deuses e deusas serem criados da mesma maneira que nós. Eles procriaram. Agradecemos aos deuses pela sua atividade sexual, porque é graças a isso que temos plantações, seres humanos e tudo que é vivo na face da Terra. Roma. Um conceito bem diferente da sexualidade começa a surgir em outra parte, no Antigo Oriente Médio. Na herança judaico-islâmico-cristã, a Terra não é uma deusa, mas uma coisa. E Deus é o grande solteirão do céu. Assim, não existe o mesmo tipo de celebração da sexualidade dos deuses e deusas nesse grupo de religiões. Deuteronômio. O Velho Testamento tem sua própria lista de deveres e proibições, mas não são os 7 pecados capitais. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos descrevem o que podemos chamar de oposto do pecado, que é a correção. Os 10 mandamentos. Há 2 mandamentos sobre a luxúria: não cometer o adultério e não cobiçar a mulher do próximo. O Velho Testamento, ou a Bíblia hebraica, condena a luxúria, mas não a sexualidade. No entanto, ela é muito preocupada com o irresistível poder do desejo sexual. O judaísmo entende que o desejo é ingovernável e que você sempre vai querer fazer ou então vai desejar coisas que não deve ter. O desejo em si não é pecado, só o que você faz com ele.
O cristianismo herdou essa tradição e a expandiu. Jesus diz aos seus seguidores que eles cometem o pecado do adultério mesmo quando apenas olham para uma mulher com desejo. Jesus aponta e enfatiza os pecados do pensamento. Você pode cometer o adultério mentalmente. Jesus diz que a punição para o pecado é o inferno, a danação eterna. Os fiéis acreditam que, cometendo os 7 pecados capitais, uma pessoa vai para o inferno. Apesar de em lugar algum da Bíblia haver uma descrição do inferno. A representação mais poderosa da danação para os pecadores vem gerações depois da pena do escritor italiano Dante Alighieri. Foi por volta de 1320 d.C. que Dante escreveu a Divina Comédia, uma descrição elaborada do inferno, do purgatório e do paraíso. A história começa quando Dante se vê perdido nas florestas escuras. Ele encontra o poeta romano Virgílio, que o leva pela porta do inferno. Dante descreve os 9 círculos do inferno. Os círculos têm punições progressivamente piores, do pecado menos ofensivo até o mais terrível. Todos os 7 pecados capitais estão representados. O preço que cada pecador deve pagar é de acordo com o crime que cometeu. O pecado da luxúria fica no 2º círculo do inferno. Aqui, os acometidos pela luxúria são jogados pelos ares por ventos faiscantes sem esperança de descanso. Acredita-se que a punição seja um símbolo do poder tempestuoso da luxúria. Dante tratou o pecado da luxúria como o menos grave dos pecados. Considera-se que ele tenha pegado leve porque seria mais culpado por esse pecado. Dante visita depois o purgatório, onde os luxuriosos são purgados pelas chamas que os consomem, como o desejo sexual um dia os consumiu. A representação de Dante foi tão poderosa que se tornou a versão do inferno mais comumente aceita pelo cristianismo. Mas essa representação do inferno não tem nada a ver com a Bíblia. Os círculos do inferno e as punições dos condenados só vêm da pena de Dante. Mas o posicionamento bíblico contra a luxúria não deteve uma seita cristã antiga. Esses radicais tiveram uma visão muito diferente do pecado. Ao invés de condenar a luxúria como um pecado, eles celebraram como um sacramento. Os 7 pecados capitais. Durante séculos, eles moldaram o comportamento da sociedade. Para os fiéis, quando combinados, eles representavam um código moral para uma vida bem vivida. Cada transgressão tem uma definição e uma punição específicas. A religião cristã é bem específica em sua visão da luxúria. A Bíblia cristã diz: nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas irão herdar o reino de Deus. Bíblia Sagrada. Nem sempre houve consenso nas visões sobre esse pecado. Um grupo de cristãos antigos via a luxúria bem diferente. Dizem que por volta de 325 d.C., um pequeno grupo de devotos cristãos se unia para a adoração. O serviço começava com o ritual do desnudamento, seguido por uma unção. Depois,